Olá pessoal do Faz a Questão! Nós estamos de volta com a série de resolução de desafios que eu propus há um tempo atrás. O segundo desafio já foi respondido lá no fórum. Se você quiser dar uma olhada, o link está aqui em cima. Nessa questão você basicamente precisou usar o teorema da energia cinética, ou seja, o trabalho da força resultante é igual a variação da energia cinética. Então o trabalho da força peso menos o trabalho da força de empuxo tem que ser igual a zero, que é a variação da energia cinética. E aí, o único desafio era resolver uma integral simples que correspondia ao trabalho da força de empuxo. Se você não tem ideia da questão que eu estou falando, clica no link da questão aqui em cima. Também havia uma maneira de responder essa questão sem cálculo. Bastou notar que o cone perdeu energia e então, pelo princípio da conservação da energia, a gente sabe que essa energia não pode ter sumido. Ela foi usada para elevar a água a uma altura h/4, justamente sobre a base do cone. Então a gente chega à resposta final, que a densidade do cone deve ser igual a 1/4 da densidade da água. Ok, mas esse não é o ponto desse vídeo. Hoje a gente vai resolver o terceiro desafio. O link dele está aqui em cima. O terceiro desafio dessa série de resoluções consiste num disco circular de raio R que é constituído de duas metades. A primeira metade aqui em cima tem uma massa 2m/3 e a parte de baixo tem uma massa m/3. Cada uma dessas partes é um semicírculo perfeito. O raio do disco é R e ele fala o seguinte: se a gente fizer uma perturbação bem leve no disco, ele vai começar aqui a girar no sentido horário. Considerando que não tem deslizamento nenhum, a gente chega no estado em que a parte mais pesada está aqui embaixo. E ele pergunta qual é a velocidade angular do disco no instante em que a parte mais pesada do disco encontra-se em sua posição mais baixa. Ou seja, ele quer a velocidade angular instantânea nesse exato estado que eu desenhei aqui. Se você quiser, tente resolver, ela é um pouco trabalhosa. Ok, então agora partindo para a resolução. A gente resolve essa questão com a conservação da energia mecânica. Olha aqui como é que ela vai ser aplicada. Na situação inicial, o centro de massa está nesse exato ponto aqui. Ele é deslocado, obviamente, no sentido da massa mais pesada. Então ele vai estar aqui em cima. Na posição final, ele vai estar um pouco abaixo. Ou seja, a gente tem um deslocamento do centro de massa. Esse deslocamento indica para a gente que houve variação da energia potencial gravitacional desse disco. Inicialmente, a energia potencial gravitacional do disco era igual a sua massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura do centro de massa. No final, o centro de massa tem uma nova altura, ou seja, uma nova energia potencial gravitacional, e também ele tem uma energia cinética. Mas como ele disse no enunciado que não tem deslizamento nenhum, a gente pode concluir que essa energia cinética é uma energia cinética rotacional. Não é aquela energia cinética translacional que a gente está acostumado. Eu vou demonstrar para vocês como é que a gente calcula a energia cinética rotacional daqui a pouco. Vamos computar então qual é o deslocamento do centro de massa do objeto. Inicialmente o centro de massa vai estar nesse ponto aqui que eu indiquei. Eu coloquei o eixo X aqui embaixo e o eixo Y partindo cada semicírculo em duas partes iguais. Dessa forma a gente pode garantir que o centro de massa tem coordenada X igual a 0. Afinal, a figura tem uma simetria em relação ao eixo Y, então o centro de massa obviamente tem que ter abscissa 0. Agora só falta pra gente achar qual é a ordenada Y/1 do nosso centro de massa. Bom, para a gente encontrar qual é essa coordenada, eu podia apenas aplicar a fórmula que já foi demonstrada no artigo sobre centros de massa que eu coloquei aqui no link da descrição. Mas vamos raciocinar um pouco. Qual seria um método prático para a identificação do centro de massa? Bom, para isso, basta que eu tente equilibrar esse disco num ponto. O ponto de equilíbrio que eu achar vai ser coincidente com o ponto do centro de massa. Então, vamos deitar esse disco aqui, vamos deixar esse disco no horizontal. Esse ponto de apoio vai corresponder exatamente ao ponto em que o disco vai ficar em equilíbrio. O disco não vai virar nem no sentido horário, nem no sentido anti-horário. Então agora basta manipular aqui com os torques. Como a gente sabe que o momento, ou então o torque resultante, tem que ser igual a 0, a gente então pode escrever que 2/3 de m vezes g vezes essa distância aqui, x1, tem que ser igual a 1/3 de mg vezes x2. E agora a gente tem que achar quem é x1 e quem é x2. Isso implica no cálculo da posição do centro de massa de cada uma dessas metades. Vamos analisar onde fica o centro de massa de cada um desses semicírculos. Para calcular qual o centro de massa de cada um desses semicírculos, eu vou colocar um semicírculo genérico num outro plano coordenado cartesiano. Nesse caso aqui, a gente tem que o centro de massa tem coordenadas 0 e y'. Agora, só nos falta determinar qual é a coordenada y do nosso centro de massa. Para isso, eu vou dividir esse semicírculo em vários retângulos infinitesimais, com um lado dx e outro lado y. Y, nesse caso, pode ser expresso como uma função de x. Essa função aqui pode ser extraída da parte positiva da equação da circunferência. A equação da circunferência é x² mais y² igual a r², então y vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de r² menos x². Como essa parte é positiva, ou seja, está na parte de cima do eixo do x,
a gente escolhe a parte positiva, ou seja, y é igual a raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. Então, voltando aos nossos retângulos, a massa total vai ter o centro de massa em y barra, e cada uma dessas pequenas massas vão ter a localização do centro de massa em y sobre 2. Diante disso, a gente pode montar a seguinte relação. O produto da massa total pelo centro de massa do conjunto inteiro tem que ser igual à combinação, ou seja, o somatório da massa de cada uma dessas partes multiplicada pelo seu respectivo centro de massa. A gente sabe que a massa é proporcional à área nesse caso. Então a gente vai ter uma espécie de densidade aqui, né, pessoal? Eu vou chamar essa densidade de lambda. Então, como a gente já garantiu essa proporcionalidade entre massa e área, a gente pode dizer que qualquer massa que a gente escolher dentro desse semicírculo vai ser igual à área ocupada por ela vezes o lambda. Então a gente pode falar que o mzão vai ser lambda vezes a área total, e essa pequena massa mzinho vai ser igual a lambda vezes dA. Eu escolhi a nomenclatura dA porque isso se trata de um diferencial de área, ou seja, é uma área muito pequena, é uma área infinitesimal. Então a gente vai ter que a área total vezes o centro de massa vai ser igual ao somatório de y sobre 2 vezes o dA. Agora a gente pode expressar essa área aqui, a área desse retângulo, como y vezes dx, base vezes altura. Então a gente pode substituir dA por y vezes o nosso dx, sendo que o y já foi explicitado lá no início, é igual a raiz quadrada de r quadrado menos x quadrado. Passando o a aqui para baixo, a gente vai ter que y barra vai ser o somatório de y sobre 2 vezes dx vezes y sobre a área total. Esse somatório pode ser transformado numa integral. À medida que a gente reduz bastante o nosso dx, o número de retângulos necessários para preencher todo o semicírculo vai cada vez aumentar, de forma que vai tender ao infinito. Isso aqui é uma integral. Essa integral de y² sobre 2 dx está indo de menos r até r, que é a nossa área de interesse para analisar o centro de massa. Menos r até r, como vocês podem ver aqui. Então a gente tem que a área total vai ser metade da área de um círculo, ou seja, πr² sobre 2. Nessa integral aqui, eu posso substituir o y pela função que eu já disse para vocês, a raiz quadrada de r² menos x². O nosso y barra, então, vai ser 2 sobre πr² vezes a integral de menos r até r de 1/2 vezes r² menos x² dx. Então o nosso y barra aqui, cancelando esse 2 com esse 2, vai ser igual a 1 sobre πr² vezes a nossa integral, r² vezes x, menos x³ sobre 3, sendo os limites de integração menos r e r. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, a gente tem que y barra vai ser r³ menos r³ sobre 3, menos r³ mais r³ sobre 3. Tudo isso aqui vezes 1 sobre πr². Então, a gente tem 2/3 de r³ mais 2/3 de r³ vezes 1 sobre πr². E, finalmente, a gente tem que a coordenada y do centro de massa do semicírculo é igual a 4r sobre 3π. Sabendo disso, a gente pode dizer quais são as coordenadas do centro de massa de cada uma das partes do disco que a gente tinha antes. Para a parte mais baixa, o centro de massa vai ter uma coordenada y igual a r menos 4r sobre 3π, e o centro de massa da parte mais alta vai ter uma coordenada y igual a r mais 4r sobre 3π. Agora, para conseguir qual a coordenada do centro de massa do disco y/1, a gente pode fixar o ponto de apoio no solo. E assim a gente vai ter o seguinte esquema. Aqui vai estar o peso da parte mais leve, 1/3 de mg. Aqui da parte mais pesada, 2/3 de mg. E aqui embaixo a gente vai ter uma força sobre o centro de massa resultante do objeto. Mas já que, por equilíbrio do disco, a força resultante tem que ser igual a zero, então essa força aqui é igual a 1/3 de mg mais 2/3 de mg, que é igual a mg. Bem, vocês podem estar se perguntando por que eu resolvi complicar mais o problema, por que eu não coloquei o ponto de apoio lá no centro de massa? Bom, porque agora os braços de alavanca, ou seja, essas distâncias aqui, vão ser muito mais fáceis de calcular. O ponto de apoio agora está no ponto x igual a 0, y igual a 0. Dessa forma, o braço dessa força mg que está agindo sobre o centro de massa vai ser exatamente o tamanho que a gente procura, que é a altura do centro de massa inicial. Além disso, já que a outra condição de equilíbrio é momento resultante igual a zero, o peso da parte mais pesada, 1/3 de mg, vezes a distância desse centro de massa em relação ao solo que eu já calculei, que é igual a r menos 4r sobre 3π, somada a outra força vezes o braço dela, que corresponde a 2/3 de mg vezes r mais 4r sobre 3π, tem que ser igual a mg vezes, agora finalmente, y/1, que é exatamente o que eu procuro. Então, vamos ver o que acontece. Cancelando o mg dos dois lados, a gente tem que y/1 tem que ser igual a r mais 4r sobre 3π vezes 2/3.
mais R menos 4R sobre 3π vezes 1/3. Então, nosso y/1 vai ficar 3πr mais 4r vezes 2 sobre 9π, mais 3πr menos 4r sobre 9π. Ou seja, fazendo a distributiva e somando, a gente tem que y/1 é igual a 9πr mais 4r sobre 9π. Agora, como o ponto zero está no solo, eu posso falar que a energia potencial gravitacional inicial do nosso sistema vai ser mg vezes y/1, ou seja, 9πr mais 4r sobre 9π. Essa é a energia total inicial do sistema. Agora, no instante que ele pediu para a gente analisar, quando a parte mais pesada está bem embaixo, a gente vai ter uma situação diferente. O nosso centro de massa vai ter abaixado, e a gente vai ter uma energia cinética aí. Então, qual vai ser a energia potencial gravitacional nesse segundo estado? Bom, a energia potencial gravitacional vai ser mg vezes y/2, ou seja, a distância do centro de massa até o solo, agora, depois do movimento. Bom, analisando essa figura aqui, a gente tem que y/1, que a gente já calculou, mais o y/2, que a gente quer saber, tem que ser igual a 2r. Substituindo então y/1 por 9πr mais 4r sobre 9π, a gente tem que o y/2 é igual a 2r menos 9πr menos 4r sobre 9π. Sendo que eu já distribuí esse menos 1 aqui. Ou seja, a gente fica aqui o y/2 é igual a 18πr menos 9πr menos 4r sobre 9π. Finalmente, o nosso y/2 vai ser igual a 9πr menos 4r sobre 9π. Então, substituindo ali na nossa expressão da conservação da energia mecânica, a gente fica aqui mg vezes 9πr mais 4r sobre 9π, que é nosso y/1, vai ser igual a mg vezes o y/2, que é igual a 9πr menos 4r sobre 9π. Somado com a energia cinética rotacional. Agora, para calcular a energia cinética rotacional, ao invés de substituir direto na fórmula, agora a gente também pode deduzir essa fórmula para a energia cinética rotacional. A energia cinética de uma partícula aqui dentro do disco vai ser igual a mzinho vezes v ao quadrado sobre 2, em que v é igual a sua velocidade linear. Como o corpo está girando, a velocidade vai ser igual a ωr. Então, a energia cinética dessa partícula aqui vai ser igual a 1 sobre 2 vezes a sua massa vezes ω ao quadrado r ao quadrado. Logicamente, a gente pode concluir que a energia cinética do disco inteiro vai ser a soma da energia cinética de todas essas partículas. Já que a gente considera que essas partículas são infinitesimais, então a gente vai ter uma soma infinita da energia cinética de cada partícula, ou seja, é uma integral. Enfim, agora a nossa energia cinética rotacional vai ser igual à integral, ou melhor, vai ser o somatório infinito da massa de cada partícula vezes o seu respectivo raio em relação ao centro de rotação ao quadrado, vezes ω ao quadrado sobre 2. Já que o ω é o constante, a gente pode colocar ele para fora da integral, ou seja, para fora desse somatório aí. Mesma coisa com 2. Então, a gente acaba com a seguinte expressão: energia cinética rotacional vai ser igual a ω ao quadrado sobre 2 vezes o somatório, ou seja, a integral, de mr ao quadrado. Esse m aí você interpreta como um dm, porque esse é um diferencial de massa, é uma massa muito pequena. A gente chama essa integral restante de momento de inércia, que é designado pela letra I. O momento de inércia de um corpo é igual ao somatório de mr ao quadrado, essa massa aí vai tender a zero, e r é a distância da partícula de massa m até o centro de rotação do objeto. Fisicamente, o momento de inércia seria uma massa rotacional, isso é, qual é a dificuldade que a gente tem para rotacionar um corpo. Então a única coisa que falta pra gente é saber qual o momento de inércia do disco. A minha estratégia aqui para calcular o momento de inércia I desse disco vai ser dividir esse disco em vários anéis, cada um de massa dm. Bom, pegando o anel genérico aqui, ele vai ter uma massa infinitesimal dm e a distância do anel em relação ao eixo de rotação vai ser igual a r. Então, o momento de inércia I do disco vai ser integral de dm vezes o r, sendo que esse r varia de 0 até r, que é o raio total do disco. Agora, para a gente calcular o dm, a gente vai fazer uma proporção simples. A gente sabe que a massa total m do disco corresponde à área πr ao quadrado, assim como a massa dm vai corresponder à área desse anel aqui, ou seja, vai ser uma espessura infinitesimal dr vezes o comprimento dessa espessura 2πr. Ou seja, rearranjando os termos para achar uma expressão para dm, a gente fica que dm é igual a 2r vezes dr vezes m sobre r ao quadrado. Então o I do disco vai ser integral de 0 até r de 2r dr mr ao quadrado sobre r ao quadrado. Tirando as constantes para fora da integral, a gente tem que o I do disco é igual a 2m sobre r ao quadrado vezes a integral de 0 a r de r ao cubo dr. A integral de r ao cubo dr vai ser igual a r à quarta sobre 4. Como os limites de integração são r e 0, basta substituir o r, que a gente fica com o I do disco que é igual a 2m sobre r ao quadrado vezes r à quarta sobre 4, que vai ser igual a mr ao quadrado sobre 2. Esse é o momento de inércia do disco. Portanto, substituindo o valor de I, a gente tem que a energia cinética rotacional
vai ser igual a mr² sobre 2 vezes ω² sobre 2. E aqui a gente tem a nossa expressão final, o resto é só álgebra. A gente pode cancelar aqui a massa nessa equação, ficamos com g vezes 9πr mais 4r sobre 9π é igual a g vezes 9r menos 4r sobre 9π mais r² ω² sobre 4. Então, passando essa parcela para o outro lado da equação, a gente cancela esse 9πr, então ficamos com g vezes 8r sobre 9π é igual a ω² r² sobre 4. Enfim, a gente acha que ω² é igual a 32gr sobre 9π r². A gente pode eliminar um r aqui em cima e embaixo, então extraindo a raiz quadrada, a gente tem que ω é igual a raiz quadrada de 32g sobre 9πr. Essa é a nossa resposta final. O valor negativo aqui não convém. Então pessoal, esse foi mais um exercício resolvido. Apesar de ter ficado um tempo fora, agora eu estou de volta com a frequência de postagem de vídeos. Agora aqui em cima tem uma enquete, por favor me respondam se o nível do exercício é médio, difícil ou fácil. É claro que eu vou precisar de todo tipo de feedback para poder produzir um conteúdo otimizado para vocês. Então respondam a enquete aqui em cima. Obrigado por assistir, bons estudos e até o próximo vídeo.